Olá, boa noite, graça e paz. Estou aqui mais uma vez, graças a Deus, o Senhor nos deu mais uma oportunidade, mais um dia, a misericórdia do Senhor nos alcançou e temos o privilégio de estar servindo a Ele. Estamos tomando gosto aí pela coisa, né? De estar fazendo a transmissão ao vivo, de estar fazendo uma live e nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, vamos cantar também, vamos falar um pouco da palavra do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus e também vamos louvar ao Senhor, aproveitar um momentozinho como esse, né? A gente fica ocioso em casa e sente o desejo de compartilhar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Isso é muito importante, nós precisamos fazer isso, nós precisamos compartilhar aquilo que Deus coloca nos nossos corações. Não devemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, né? Nós ouvimos a voz de Deus nos nossos corações e precisamos compartilhar com todos. Deus, Ele está presente onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. Então Ele está no nosso lar também, Ele está na sua casa, Ele está aí aonde você estiver. Nós vamos cantar Deus Estar Aqui, uma canção aí muito boa, né? Que fala da realidade de Deus nos nossos corações. Deus está aqui, aleluia, tão certo como um ar que eu respiro, certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Deus está sempre nos ouvindo, né? Ele está sempre disposto a ouvir as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos clamores, e nós precisamos a cada dia buscar ao Senhor, servir ao Senhor, entender que somos servos dele, né? E precisamos também estar juntos uns dos outros, mesmo sem poder estar próximo fisicamente, mas nós precisamos estar juntos, se preocupando, orando uns pelos outros, buscando a cada dia fazer a vontade do Senhor. Ele pediu que nós estivéssemos nos importando uns com os outros, né? Nós estamos aproveitando esses momentos. Um abraço aí para o Roberto. O Roberto está pedindo para cantar uma música de catedral. Quem sabe daqui para o final da live a gente não cante um aí. Então nós vamos ler a palavra de Deus, o Salmo de número 91. Eu tenho certeza que esse salmo está sendo muito lido durante esses dias. Tem muita gente recorrendo a esse salmo, mas a gente precisa fazer uma meditação desse salmo, viu?
Tem muita gente que utiliza esse salmo, todas as vezes que eu falo desse salmo, eu cito isso, que tem muita gente que usa esse salmo como um amuleto, né? Como se usando esse salmo pudesse espantar todas as coisas ruins das suas vidas, mas não é bem assim. O próprio salmo diz que não é assim. Olha o que o salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poluei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. E o próprio Salmo disse que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que faz do Senhor o seu esconderijo, aquele que se submete ao Senhor, a Deus como o Senhor da sua vida, aquele que faz do Altíssimo a sua habitação. Agora, se eu não faço, se eu não estou nem aí para Deus, se eu não estou nem aí para o Senhor, se eu não sigo os seus ensinamentos, aí na hora da aflição, na hora da dificuldade, eu quero recorrer ao Salmo 91, achando que ele vai me proteger de alguma coisa. Eu também gosto de lembrar que muita gente utiliza esse salmo achando que vai afugentar Satanás, afugentar o inimigo, mas a gente precisa lembrar que Satanás usou o próprio Salmo 91 para tentar Jesus. Ele usou o próprio Salmo 91 para tentar Jesus. Ele não tem medo de quem lê o Salmo 91. Ele tem medo de quem vive o que está escrito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você quer uma proteção de Deus, você precisa habitar nas tendas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Você precisa confiar em Deus, fazer do Senhor a sua habitação e ter a certeza que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque você fez do Senhor a sua habitação, do Altíssimo a sua habitação. E por isso que Ele nos livra, é por isso que Ele está conosco em todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos confiar mais e mais nele, ter a certeza de que sem Ele nós não somos nada. E não usar a Bíblia apenas como um amuleto, mas entender o que está escrito e seguir os seus ensinamentos. Quando a gente lê o Salmo 91, a gente reflete que precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos fazer do Senhor a nossa habitação, confiar nele, só nele, somente nele, porque Ele é que nos livra de todo mal. E mesmo que a gente não veja o mar se abrir, a gente precisa continuar confiando no Senhor, confiando nele. Nós vamos cantar uma canção aqui, Rompendo em Fé. Eu acredito que todo mundo conhece essa canção e nós vamos cantar, vamos tentar cantar nessa noite essa canção. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. A cada dia nós devemos viver rompendo em fé, na certeza de que mesmo que as coisas não aconteçam como a gente espera, a fé não é dizer que tudo vai acontecer como nós queremos. A verdadeira fé é aquela que, mesmo que não aconteça como nós esperamos, mesmo que não aconteça do jeito que a gente quer, a gente continua crendo que há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo faz, há um Deus criador dos céus e da terra. E nós precisamos continuar crendo, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, precisamos continuar crendo. Mesmo se o mar não se abrir, nós vamos viver a cada dia rompendo em fé, a cada dia crendo no Deus criador dos céus e da terra, a cada dia buscando ao Senhor, a cada dia crendo que o Senhor é maior do que tudo e do que todos. Quero mandar um abraço para o missionário Sérgio Luiz, para o pastor Alex Ricardo aí em Mucuri, lá no extremo sul da Bahia. Deus abençoe a todos vocês. Nós acreditamos no nosso Deus. Nós cremos que Ele tem o poder de fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Cremos no Senhor, cremos no cuidado dEle sobre as nossas vidas. E é por isso que nós estamos felizes, é por isso que nada pode roubar a nossa alegria, a alegria verdadeira que está no nosso coração e que independe das circunstâncias, independe da situação. Nós somos felizes porque tememos ao Senhor e servimos a Ele de todo o nosso coração. Que Deus continue abençoando a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Eu quero fazer mais uma leitura da palavra do nosso Deus. Vamos continuar no Salmo. Agora vamos ler o Salmo de número
46 também é um salmo bem encorajador. É um salmo que fala que nós precisamos confiar no Senhor dos Exércitos, nosso Deus, aquele que vence toda e qualquer dificuldade, aquele que nos dá forças. Nós precisamos confiar nele. Davi confiou nele. Davi foi até Golias, não foi no seu próprio nome, não foi confiando no exército de Israel, até porque o exército de Israel, frente ao exército dos filisteus, seria massacrado. Davi também não foi ali confiando no rei Saul, mas ele foi confiando no Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos confiar no Senhor. Não devemos confiar nas coisas materiais, não devemos confiar na nossa própria força, mas devemos confiar no Senhor dos Exércitos. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo às guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nada pode contra o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos continuar confiando no nosso Deus. Precisamos continuar buscando a Ele, servindo a Ele de todo o nosso coração, na certeza de que Ele não esqueceu de nenhum de nós. E Ele tem o controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. A gente não pode se desesperar. A gente não pode perder a fé, perder a confiança em Deus. Nós vamos continuar confiando no nosso Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus, independente da situação. E nós devemos confiar nele todos os dias da nossa vida. Continuar buscando ao Senhor, continuar adorando ao Senhor, independente das circunstâncias, independente da situação. Continuemos adorando a Deus, continuemos buscando a Ele, servindo a Ele. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus. E nós só temos que reverenciá-lo, nós só temos que crer nele. Talvez Davi, naquela situação ali com o gigante Golias, ele pudesse ter medo daquela situação. Quem não teria um gigante bem armado, com uma armadura que nenhum dos outros soldados tinha? Mas ele não teve medo, porque ele não confiou em si mesmo, ele confiou no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor, confiar nele a cada dia das nossas vidas. E aí sim nós vamos continuar rompendo em fé, servindo ao nosso Deus, adorando a Ele com a nossa vida, com o que somos. Nós precisamos disso, nós precisamos viver assim, adorando ao Senhor em todo tempo, servindo a Ele em todo tempo, tendo a certeza de que Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores. Nós só precisamos crer no Senhor, só precisamos adorá-lo em todo tempo, nunca desistir de adorar ao nosso Deus. Nós vamos cantar: adorar a Deus, há um caminho para a adoração. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E
e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Amém. Possamos adorar a Deus em todo o tempo, morrer para as nossas vontades, né? Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo a gente entende que a vida cristã não é uma vida indolor, sem dores. É uma vida que nós vamos ter aflições, vamos carregar uma cruz, vamos passar por dificuldades. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos passar por essas aflições, sabe como? Com um sorriso nos lábios. Quando ele disse: tenham bom ânimo, passem pelas aflições sorrindo, alegres, porque eu venci o mundo. Foi o que Jesus falou. E nós precisamos também acreditar que com Ele no barco nós também venceremos. Nós vamos meditar agora na palavra do nosso Deus. Deus colocou em meu coração para falar algo muito importante para vocês, para a gente medite na palavra do Senhor. Êxodo, capítulo de número 3, nós vamos ler os versículos de 7 a 9. Êxodo, segundo livro da Bíblia, o capítulo de número 3, vamos ler os versículos de 7 a 9, com a promessa do Senhor que iria tirar o povo do Egito. E olha o que ele disse: o povo estava aflito, o povo estava passando por um momento difícil, o povo não via uma solução para aquele problema na vida deles, e o Senhor responde da seguinte forma: naquele momento que o povo não via uma solução, o Senhor disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então o Senhor disse ao povo de Israel: eu ouvi a aflição, eu tenho visto a aflição do meu povo, e tenho ouvido os seus clamores, e por isso eu desci. O Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, um ser que para os povos antigos era um ser transcendente, distante, inacessível, ele se torna imanente, ele emana uma parte de si, ele se torna acessível. Ele é um Deus que é um Deus relacional, ele se relaciona conosco. Ele não ficou a par da situação, mas ele viu a aflição daquele povo
e ele ouviu os clamores. E mais do que isso, ele desce, ele age, ele caminha com o povo, ele liberta o povo daquela escravidão, daquela opressão, daquele sofrimento que o povo de Israel estava passando. Porque ele é Deus, porque ele se importa conosco, porque ele é um Deus de compaixão, ele sabe das nossas aflições, ele vê as nossas aflições e ele ouve os nossos clamores, e ele age, e ele intervém na situação. O maior problema da humanidade, o maior problema que toda a humanidade estava passando, ele também viu, que é o pecado. A humanidade estava caminhando a passos largos para o inferno. E Deus também viu toda essa situação e ele teve um plano muito bom, o melhor plano já idealizado. E não ficou apenas na ideia, não ficou apenas no mundo das ideias. Esse plano se tornou realidade, que foi a salvação da humanidade em Cristo Jesus. Lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, fala que no princípio era o verbo, era a palavra, era apenas a ideia, no princípio era apenas a ideia. E essa ideia estava com Deus, essa palavra, esse verbo estava com Deus e era Deus, era o próprio Deus. Mas aí esse verbo, essa palavra, essa ideia se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio, habitou entre nós e veio porque nos amou, porque viu a nossa aflição. Ele conhece, ele sabe das nossas dificuldades e ele se importa conosco. E quando a gente vê um problema tão grande como esse que está acontecendo na Terra, a gente fica com medo, a gente fica abismado, a gente fica frustrado, a gente fica angustiado, a gente fica perplexo. Mas o maior problema da humanidade é o pecado. E esse problema tem solução, é Jesus. Nós precisamos recorrer a Ele, nós precisamos buscar a Ele. Então o Senhor, Ele vê as nossas aflições, Ele ouve os nossos clamores e Ele age em nosso favor. Não porque merecemos, mas por causa dEle. Porque Ele é um Deus de compaixão, de misericórdia. Ele se compadece das nossas necessidades. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas angústias. E Ele quer nos livrar de todo mal. E nós precisamos confiar nesse Deus que é Criador de todas as coisas, nesse Deus que tem todo o poder. Para Ele não há impossíveis. A gente só precisa confiar. E mesmo que não aconteçam as coisas do nosso jeito, Deus continua sendo Deus. Ele continua agindo, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos livrando, Ele continua conosco. Nós só precisamos estar com Ele também. A caminhada com Deus precisa ser uma caminhada recíproca. Eu quero que Deus esteja comigo. E será que eu estou com Deus? Eu quero caminhar, que Deus caminhe comigo. E será que eu tenho caminhado nos caminhos corretos, nos caminhos de Deus, nos caminhos que Ele me orienta a caminhar? Então assim, Ele ouve as nossas clamores, Ele vê as nossas aflições, Ele age em nosso favor. E nós, o que nós temos feito para Ele? O que nós temos feito? O que nós temos entregado ao nosso Deus? O que a nossa vida, como tem sido? Será que temos buscado ao Senhor só em tempos de aflições? O Senhor em todo o tempo. Nós precisamos servir ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos entender que Ele é Senhor e se importar uns com os outros. Se importar uns com os outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, interceder uns pelos outros. Quando Ló estava em contenda ali, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, Abraão pediu que Ló escolhesse e ele escolheu o melhor lugar, as campinas, os lugares mais verdes. E depois veio o anúncio da destruição daquele lugar, porque o pecado daquele povo estava desagradando a Deus. Deus estava se sentindo mal com aquele pecado daquele povo. E o que Abraão faz? Ele intercede, mesmo sabendo que ali tinha muita gente errada, mesmo sabendo que ali tinha o povo errado, o seu sobrinho estava ali, ele ora, e ele intercede, ele faz uma oração de intercessão
nós precisamos também fazer essa oração de intercessão, interceder pelo Brasil, interceder pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo, interceder pelas autoridades, interceder pelos profissionais de saúde, interceder pelo mundo. Precisamos fazer essa oração. A intercessão é muito importante nesse momento, nessa hora. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor, pedir por socorro, pedir a Deus que intervenha nessa situação. Eu creio que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós só precisamos buscar a cada dia o cuidado do Senhor, buscar a cada dia, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos socorra, pedir ao Senhor que olhe para nós, sabendo que Ele é a melhor solução para todos os problemas que existem na face da terra. Que eu e você, que nós possamos buscar o socorro do Senhor, socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Ele não está distante, Ele está próximo. Ele é um Deus relacional. Ele se relaciona conosco. Ele quer nos salvar. Ele quer estar conosco. Nós precisamos também estar com Ele todos os dias das nossas vidas, tendo a certeza que Ele é o melhor lugar. Estar com Ele é o melhor que todos nós podemos fazer. Que Deus continue nos abençoando. Eu vou cantar uma canção que Roberto pediu e que é muito importante nessa hora. Precisamos amar uns aos outros. Amar de tal forma que a gente se importe orando, se importe ligando, mandando uma mensagem, se importe uns com os outros. E o amor é muito importante. O amor é importante. Nós precisamos amar uns aos outros. Você já imaginou o que seria de nós se não existisse o amor? De mãos dadas com a justiça e livre, o coração para seguir. Você já imaginou a humanidade vivendo em paz com união? Venceremos todos na verdade, pois ela habita em todos nós. Deixa eu te dar a mão, vamos sair por aí, ver estrelas e sorrir. Deixa eu te dar a mão, vamos sair por aí, ver estrelas e sorrir. Pensar que existe tantos planos na mente, só falta agora praticar o amor ao próximo, o amor a Deus, Jesus Cristo em todos nós. Deixa eu te dar a mão, vamos sair por aí, ver estrelas e sorrir. Deixa eu te dar a mão, vamos sair por aí, ver estrelas e sorrir. Amém. O amor de Cristo em nós, o amor de Deus por nós e o amor uns para com os outros, se importando uns com os outros, nos faz se importar mais uns com os outros, orar mais, interceder mais. Foi isso que Jesus nos ensinou e nós devemos praticar. A canção disse: tem muitos planos nas nossas mentes, só falta
praticar, colocar em prática. Que Deus continue nos abençoando. Agradeço a presença de todos. Vamos fazer uma oração encerrando esse momento e pedindo a Deus que interceda por nós, que olhe por nós, que nos livre de todo mal. Deus, obrigado mais uma vez por esse momento, por essa oportunidade de falar do teu amor, de cantar louvores para ti, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que esteve aqui nos acompanhando, Senhor. Ó Deus, mais uma vez intercedemos ao Senhor por essa situação. Que o Senhor intervenha com o teu poder, Senhor. Que o Senhor repreenda todo mal. Ó Deus, nós temos a plena certeza de que o Senhor é todo poderoso, que para ti não há impossíveis. Obrigado mais uma vez pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Ó Deus, que o Senhor continue nos livrando de todo mal. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez por tudo. Tenham um restante de noite abençoada por Deus.